Uma boa noite a todos, bem-vindos vocês que estão aí e vocês de casa também, bem-vindos a este culto que nós queremos começar, lembrando que você agora está aqui e você é especial por estar aqui, você é especial para Deus. Então, este é o teu momento com Deus e ao mesmo tempo junto com a comunidade. O hino é um convite, e este é o convite para você, para mim, para todos nós. Eu amo essa canção porque ela é um convite e ela diz: Renato, venha do jeito que você está. Diante de Deus não há nenhuma discriminação. O que vale é a necessidade do nosso coração de nos aproximarmos dele. Nenhuma discriminação. Discriminação vem do homem. Eu quero saudar a todos vocês nessa noite, nesse culto, dizendo, nos lembrando de que Ele está aqui e que a paz e a graça de Deus esteja comigo e com você nessa noite. Quero saudar a vocês com um texto um tanto talvez estranho. Quem trouxe sua Bíblia poderá abrir no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Eu ia ler só um versículozinho, mas eu vou ler todo, e às vezes a gente fica um pouco surpreso em relação ao contexto. Marcos, capítulo 14, versículos 66 até os 68. E diz assim: estando Pedro embaixo do pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali. Vendo Pedro a aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu do alpendre. Uns dias atrás, lendo o presente diário, me chamou muita atenção o que o autor escreveu a respeito desse texto. E se você leu, vou refrescar a memória, se não, Pedro, ele era um entusiasta, né? Era da resposta rápida. Pedro havia sido avisado de que todos iriam abandonar a Jesus no momento da crucificação. E a reação dele impulsiva,
Ele diz: ainda que todos te abandonem, eu não. E quando o Senhor informa então que Pedro naquela mesma noite, ainda o negaria 3 vezes, ele continua, ele insiste e continua dizendo assim, que se fosse necessário, ele morreria, mas jamais negaria Jesus. E a pergunta é: será que faltou sinceridade quando Pedro afirmou isso? Com certeza não. Pedro amava Jesus. O problema estava em sua promessa, em ele não ter fidelidade em cumpri-la. E facilmente nós apontamos o dedo para o Pedro para o julgar. Mas com muita frequência, eu não sei de você, temos a oportunidade de falar de Jesus como nosso Senhor, de testemunhar que nós andamos com Ele, que nós somos dele, de dizer às pessoas que Ele nos resgatou, mas nós ficamos calados. Podemos não jurar ou praquejar, eu nunca vou deixar de falar de Jesus, mas o nosso silêncio acaba sendo igualmente uma negação. Que Deus nos fortaleça. Eu sei que o teu coração e meu coração são sinceros, que você ama Jesus, eu também amo, mas não vamos nos calar. Pelo contrário, que Deus nos dê oportunidades. Na verdade, Ele nos dá oportunidades, mas que nós saibamos aproveitar as oportunidades e que o nosso coração arda e que a gente não se cale. Eu quero orar com vocês assim como nós estamos. Querido Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor dá a todos nós aqui, também aos de casa que ligaram ali a sua internet e querem acompanhar o culto. Em conjunto, como tua igreja, nós queremos te pedir perdão, porque às vezes nós nem somos tão impulsivos quanto Pedro, nem prometemos não negar a Jesus, mas nós negamos. Quantas vezes nos falta coragem? Quantas vezes temos medo de sermos rejeitados? E aí ficamos quietos. Perdão, Senhor Deus, por este pecado. Perdão por os demais pecados. Obrigado que o hino nos falou que nós podemos vir assim como nós estamos. E nós estamos aqui, sendo quem somos. E queremos te dizer, Senhor, de novo, a nossa vida é tua. Aqui está a tua igreja. Tenha compaixão e misericórdia e fortaleça-nos, Senhor, para que nós possamos ficar firmes e não ficarmos calados. Toma este culto em tuas mãos, as nossas vidas, e derrama do teu Espírito Santo em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu gosto de falar e lembrar isso para mim. E quando eu estou sentado e eu vejo aqui a banda, nos outros grupos, eu falo assim: Renato, lembra o que tu fala lá na frente? De nós colocarmos o nosso coração neste momento. Hinos conhecidos, letras, que a gente sabe de cor, mas não adianta cantar sem que o teu coração esteja realmente expressando. Eu sempre digo, nós precisamos ter liberdade no louvor, no sentido de que às vezes tem um hino que eu quero ficar quieto, e eu quero meditar com o meu coração, ou eu quero levantar a mão. Vamos ter a liberdade para isso, Ninguém precisa e deve imitar ninguém, mas faça
louve no teu coração o Senhor, bendiga Ele, agradeça, confesse, porque este é o momento de louvor. Nós queremos ficar em pé e cante conosco, louvando. Em coração e perguntando se pode entrar. De vez em quando, ele é bem-vindo. Alguém abre a porta do coração e convida Jesus a entrar e ficar. E a essa pessoa Jesus faz uma grande promessa. Ele diz: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Há espaço de sobra para você, ele diz. Quando abrimos espaço para Jesus no coração, ele abre espaço em seu lar para nós. Este é o convite que nós devemos fazer, né? Ele vai voltar e que nós precisamos estar preparados e convidar os amigos para também se entregar a Jesus. Dê tua palmas. Sing
na glória. Nós queremos ter nesse próximo hino, se você o conhece, canta junto, no nosso momento da oferta, né? E amo essa letra porque diz que Deus está comigo em todo momento. Ele sabe o que vai lá no fundo do meu coração, daquilo que eu tenho medo de que o outro saiba. Como é bom poder ter essa liberdade de contar tudo a Deus, até mesmo se em maus caminhos eu andar, ali também Ele está comigo, não concordando, mas querendo me ajudar a sair. Eu falei do hino errado, é que na sequência aqui está errado. Nós vamos cantar esse primeiro, tá? Só de ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os teus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois debaixo inundas meu ser. Ouvir tua voz e sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, pois de paz tu inundas meu ser. Sim, na verdade este hino é parecido com o próximo. Também ele visita o nosso triste coração quando nós andamos pelo caminho que ele não quer. Somente Deus cuida de mim.
crianças. Quantas crianças nós temos hoje aí? 1, 2, 3 e oba! A tia contadora de história hoje. Que será que história vai ter hoje? Mais ninguém? Então nós queremos entregar para Jesus as nossas vidas, a vida de vocês, da prof e também nossas vidas aqui no culto, né? Vamos orar então? Fechar os olhos? Querido Deus, muito obrigado, porque Tu amas as crianças e como elas são importantes nesta igreja, elas são a igreja também. Obrigado por essa hora que elas vão ter, que Tu possas falar o coração delas. Usa a prof, assim também fala os nossos corações nessa noite, para a Tua honra e Tua glória, em nome de Jesus, amém. Boa? Paulinho então para vocês. Boa noite. Estão me ouvindo bem? Que a graça, que a paz de Deus esteja com cada um e cuide, carregue, sustente cada um e cada uma de vocês. Eu quero ler com vocês um texto bíblico que se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versos 19 a 23. No Evangelho de João, bem lá no final, capítulo 20, ainda uma palavra da ressurreição, os versos 19 até 23. O texto bíblico vai aparecer aqui na tela, no celular também para quem está em casa, na televisão, ou você acompanha na sua Bíblia, né? Eu acho bem legal quando a gente pode olhar na nossa Bíblia mesmo. A tradução que está aqui é a Nova Versão Internacional e a NVI, eu passo a ler. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, o dia em que Jesus ressuscitou, estando os discípulos reunidos, a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. No dia 3 de maio de 2020, um mês e pouco da pandemia ou da quarentena que começou com a pandemia, eu preguei esse mesmo texto. João 20, 19 a 23. Não lembro, acho que ali já tinha passado um pouco mais da Páscoa, mas o que me chamou a atenção foram as portas trancadas. E a pergunta que eu fiz naquele dia foi: a igreja poderá sobreviver às portas trancadas? E aí, quando eu pergunto à igreja, eu não me pergunto só a nossa comunidade. Uma instituição pode fechar, pode abrir, enfim. Mas a grande questão é a igreja do Senhor, a vida das pessoas, dos cristãos, daqueles que querem andar com Jesus. Será que essa igreja que busca andar em comunhão,
que busca crescer juntos, carregar uns aos outros, carregar os fardos uns dos outros, suportar uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros. Será que essa igreja vai sobreviver com as portas dos seus locais de encontro trancadas? E eu estava olhando essa pregação de novo essa semana e ali eu destaquei bastante que a igreja vai sobreviver. Por quê? Não porque nós somos bons, ou porque a igreja é forte, a igreja ia ser fiel, a igreja ia saber o que fazer. Não. Porque o Senhor ia sustentar a sua igreja. Porque o Senhor não é dependente, Ele vai além das portas de um templo fechadas. E aí olhando, eu pensei assim, faz só 2 anos que eu preguei sobre isso, eu não vou pregar de novo, ainda mais agora que está tudo gravado, né? Vão olhar lá no YouTube e vão dizer, mas o Roberto já falou exatamente isso, né, da outra vez. Está se repetindo, né? Eu podia dizer assim, então pega lá o vídeo do YouTube e assiste de novo, né? Ia ser mais fácil. Mas eu pensei, olha, eu acho que a gente tem que olhar agora de novo esse texto, de uma outra perspectiva, em um outro momento da vida, da gente, da história. E aí eu até pensei aqui para mim, né? Talvez a pergunta agora é não se a igreja vai sobreviver com as portas trancadas, mas se agora com as portas abertas a igreja vai sobreviver. Porque as portas do templo estão abertas, mas ainda tem tanta porta trancada na nossa vida. E, amorzinho, eu vou pedir para você passar o texto bíblico de novo. A gente vai dar uma olhada no texto, versículo por versículo. Eu creio assim que Deus nos deu a sua palavra para que ela seja lida e estudada. E por mais que a gente fale aqui, e é importante falar, explicar o texto, atualizar o texto, mas não sou o que eu vou falar aqui que pode fazer diferença na vida de vocês. É a própria palavra de Deus, é a própria palavra de Jesus, é o próprio Senhor falando com cada um de vocês. Nós que estamos aqui, quem está online conosco. No verso 19, diz ali, ao cair da tarde daquele primeiro dia, é o domingo, é o dia em que Jesus ressuscitou, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus. Uma frase me chamou a atenção nessa semana, me preparando para esse texto. Sabe, uma contradição aqui. Jesus ressuscitou, ou seja, um túmulo se abriu. Uma pedra que foi selada, guardas colocados na frente desse túmulo para que ele não fosse, não que não ressuscitasse, para que ele não fosse roubado, porque ninguém imaginou que ele ia ressuscitar. E não só uma pedra, mas o próprio Satanás, o próprio inferno, a própria morte prendiam esse Senhor. E Jesus ressuscitou. Nem morte, nem inferno, nem pecado, nem diabo conseguiram prender o nosso Senhor. Ele ressuscitou. Um túmulo foi aberto. A gente vê isso em filmes, né? Sai o zumbi ali de dentro, né? Um morto-vivo, alguma coisa assim. Mas não é nada disso. E Jesus faz questão, inclusive, né, de mostrar que não é um fantasma, é fato, é realidade. Aquilo que foge da nossa experiência, aquilo que é o mais terrível da nossa vida, que é a própria morte, o aguilhão da morte, aquela cutucada, a ferroada, a espada que nos fere. E isso foi vencido, foi aberto. As cadeias das trevas foram abertas. E as portas dos discípulos como estão? E as portas dos discípulos estão trancadas. Eu fico chocado com isso aqui. Não pelos discípulos ali daquela época. Eu fico chocado comigo. Eu fico chocado com você.
eu fico chocado conosco como igreja, porque quantas vezes essas palavras descrevem a nossa vida, quantas portas nós fechamos, quantas vezes nós nos escondemos atrás de portas fechadas. Essas portas trancadas aqui descrevem o nosso medo. E o medo, ele faz com que nós façamos diversas coisas e pode até nos proteger de perigos, mas ele também nos afasta de pessoas. Ele boicota a confiança em Jesus. Ele ergue um muro entre as pessoas. Essas portas trancadas também descrevem a nossa reação diante de angústias, diante de sofrimentos. Jesus não se importa mais comigo. Ele não vê a minha dor e o meu sofrimento. Eu vou trancar as portas para o Senhor e para quem quiser vir e falar alguma coisa, e vou viver a minha vida do meu jeito. Essas portas trancadas também descrevem falta de fé. Se um túmulo foi aberto, se a morte foi vencida, o que deve mover os cristãos é a confiança no Senhor, independente da circunstância. E essas palavras descrevem quão pequena é a nossa fé. Não fé de acreditar, vou conseguir grandes coisas, fazer grandes coisas, mas essa fé da santidade, essa fé da confiança no Senhor, essa fé da relação com Deus, essa fé que expressa: Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero andar contigo, Jesus, eu quero ouvir tua voz. Que portas da tua vida estão trancadas? Que portas da nossa comunidade estão trancadas? E o que Jesus faz? O que Jesus faz com as portas dos discípulos abertas? Eu acho fantástico. Foi um refresco em meio à dor ler esse texto. Foi um refresco em meio assim ao sentimento de culpa. Porque eu também sou assim de viver com as portas trancadas? Será que eu tenho esperança ainda? O que Jesus faz? Primeira coisa, ele se põe no meio deles. Ele não tem vergonha de pecadores. Jesus comeu com prostitutas e pecadores. Não passou a mão na cabeça deles. Ele disse: vai e não peques mais. Mas ele não tem vergonha de andar no meio de gente caída. Nós às vezes temos vergonha, né? Das nossas fraquezas, das nossas dores, dos nossos pecados. E nos escondemos atrás dessas portas. Mas Jesus não tem vergonha de nós. Não tem vergonha nem de discípulos medrosos. A gente pensa, tá, enquanto era pecador, tudo bem, não conhecia Jesus, mas agora, né, cristão, como pode? Aí agora eu não posso falar, tenho que ser perfeito. Mas aí Jesus descreve, o Evangelho descreve uma igreja medrosa, com portas trancadas. Jesus não tem vergonha deles. E mais, Jesus não deixa sozinhos e abandonados aqueles que querem andar com Ele. Jesus não deixa sozinhos e abandonados aqueles que querem andar com Ele. Jesus não deixa os seus discípulos sozinhos. Ele se põe no meio deles. E não só isso, Ele fala. Ele lhes dirige uma palavra que vai mudar a realidade deles. Vai lhes dar uma nova vida. Não vai deixá-los presos atrás dessas portas trancadas, não vai deixá-los presos naquilo que os aprisiona. Quando Jesus se põe de pé no meio de algo, quando Jesus se coloca no meio de uma situação,
no meio de um relacionamento, no meio de um problema, no meio de uma doença terminal, no meio de uma situação sem saída, no meio de lá onde nós só vemos morte. Jesus, ele se coloca não como juiz, mas ele se coloca no meio, junto, como um igual, alguém que sabe a situação, que ouve, que conhece, e ele traz paz, ele traz perdão, ele traz salvação. Para os temerosos, para os medrosos, Jesus diz: paz seja com vocês. Jesus anuncia a paz. Digo mais, Jesus é a paz. Se é algo que eu gostaria que, com essa palavra aqui, o primeiro versículo, é que nós soubéssemos que Jesus nos traz a paz, mas é que Ele também é a paz, que nós experimentássemos. Ao ler esse texto, ao ouvir essas palavras, experimentássemos que Jesus vem e diz para mim e para ti: paz seja com vocês. Jesus está ali, Ele próprio é a paz com eles. Paz não é ausência de guerra. No nosso mundo a gente está cheio de guerras, né? Seja aquela lá da Ucrânia ou tantas outras guerras entre pessoas, conosco mesmos, contra os nossos inimigos, né? Os inimigos da alma, os inimigos da nossa vida, os inimigos de Deus. Paz aqui é shalom. A shalom é a palavra que Jesus usa. Shalom é quase assim poderia ser, né? Quase assim um bom dia, boa tarde, boa noite, que os judeus falavam naquela época. Poderia ser, mas é mais, né? Eu sei que a Liane sempre, né? Paz do Senhor, costume que ela tem, né? De nos saudar sempre com a paz do Senhor. Paz do Senhor aqui é mais do que uma saudação. O shalom, né? Que é a palavra em hebraico que fala de paz, shalom, é uma dádiva recebida do Senhor. É algo que só Deus concede e que só é concedida na presença do Senhor. Só quando se está com o Senhor se pode experimentar essa paz. Quando ele diz isso, então, no verso 20, ele diz: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Jesus testifica que é Ele, sou eu mesmo, olha só, né? Minhas mãos aqui, o meu lado perfurado. Ele testifica a mensagem também da cruz, que o Cristo precisava morrer para entrar na sua glória. Ele testifica que pelas suas feridas nós somos curados. Não é um Jesus juiz que está ali. Pelas suas feridas, na sua fragilidade, Ele se encontra conosco. Aqui nós temos a inversão, né? O sinal da morte. Aquilo que gerou medo para os discípulos, daqui a pouco nós estamos iguais ali, né? Pendurados naquela cruz. Aquilo que gerou medo, agora é sinal que gera alegria. Onde você procura a sua alegria? Onde você procura a sua alegria? Tem tantas coisas que nos trazem alegria, tantas coisas que nos alegram, não são poucas, né? Deus nos concedeu que muitas coisas nos dessem alegria, mas ao mesmo tempo Ele disse que todas elas são passageiras, e essas alegrias também são passageiras. A única alegria verdadeira é aquela que vem do encontro com o ressuscitado, e essa é eterna. A mulher samaritana experimentou isso no poço de Jacó. Se beber dessa água, disse Jesus, você voltará a ter sede novamente. Às vezes nós nos enganamos, né, com a quantidade de água que a gente toma em algum lugar, né? Tem algumas coisas que nos dão alegria e ok, posso tomar um gole de água de lá. É bom gozar e aproveitar as alegrias dessa vida, mas aí a gente se empanturra daquilo que não dá alegria, daquilo que só faz mal a longo prazo.
acaso. Aquilo que rouba a nossa alegria verdadeira. E aí Jesus diz para aquela mulher samaritana: quem beber da água da vida nunca mais terá sede novamente. E é aquilo que antes gerou medo, agora gera alegria. E aí Jesus diz de novo no verso 21: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Novamente o anúncio da paz. Antes essa paz foi: calma, gente. Eu sei que vocês estão com medo. Eu sei que vocês não veem perspectiva. Eu sei que a vida de vocês, na vida de vocês, muitas vezes vocês preferem ficar de portas trancadas. Mas eu estou aqui para que você abra a porta, não só da sua casa, do local onde você está, mas a porta do seu coração. Primeiro, a paz que aquieta. Agora é a paz que movimenta. A paz de Cristo produz uma nova realidade, produz um novo povo. Esse anúncio agora da paz produz um novo povo. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus diz para os discípulos? Qual é a coisa mais importante, as primeiras coisas que ele diz para os discípulos após a ressurreição? A primeira coisa é esse acolher os seus medos, acolher as suas dúvidas, acolher a sua tristeza, acolher a sua culpa. Foi assim com a Maria, foi assim com Tomé, na sua dúvida. Ele foi lá, não precisava ter vindo de novo, já veio uma vez. Mas o Tomé diz: eu só acredito vendo. Então vê, diz Jesus para o Tomé. E o Pedro: eu te amo, Senhor, mas eu te neguei, e o que eu faço agora? Primeiro Jesus come com o Pedro, deixa ele pescar, ensina ele a pescar de novo. Aí pergunta: vocês têm o que comer? Não pegamos nada. Então joga do outro lado da rede. Aí eles pegam, João diz: é o Senhor. Aí eles chegam na praia, já estava tudo pronto a comida. Jesus já tinha preparado a comida até, nem pegou a comida que eles tinham pescado. E ali eles comem em silêncio ao redor de Jesus, e Jesus não fala nada, só come com eles. E aí, quando está lá com o Pedro, aí: Pedro, vamos resolver essa questão aí da tua culpa, vamos resolver essa questão aí da tua vida, como é que está isso, né? Tu me amas mais do que esses? Ai, Senhor, pisou bem naquela besteira que eu fui falar e fui fazer depois. E Jesus chama ele, dá a chance para o Pedro dizer. Ele não aponta o dedo para o Pedro, não precisa. Pedro sabe o que ele fez. E Jesus dá a chance para o Pedro dizer: eu quero voltar para ti, Senhor. Então a primeira coisa que Jesus faz quando ele ressuscita, ele acolhe medo, culpa, dúvida e o que for. Então ele lembra que com a ressurreição ele inaugurou uma nova realidade, uma nova vida nos seus discípulos. Para Maria, para o Tomé e para o Pedro. Ele dá ordens. Maria vai falar para os meus irmãos. Tomé: bem-aventurados os que não viram e mesmo assim creram. Falando de envio, falando de para onde o Tomé também iria, as pessoas com quem o Tomé iria conversar agora. E ele fala para o Pedro: cuida, apacenta, alimenta as minhas ovelhas. E ele fala para os discípulos aqui reunidos também: paz seja com vocês. Agora vocês vão anunciar essa paz adiante. Jesus expõe o caráter do envio. Assim como eu fui enviado, eu os envio. Jesus expõe o caráter dessa nova vida. Sabe, isso aqui não é algo só dito para pastores e missionários quando fala aqui de envio. Não, é o Roberto, é outro missionário que tiver, outro pastor que vai ser enviado, vai fazer missão.
Vai falar de Jesus. Sabe, isso aqui está falando de uma nova vida, de uma nova realidade. A base da nossa vida agora é o envio de Jesus. Eu dou uma nova realidade para vocês. O medo que gera alegria agora gera um movimento também. A base da nossa vida é esse envio de Jesus. O apóstolo Paulo fala disso em Filipenses 2, quando ele cita esse hino cristológico, conhecido da igreja. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, foi obediente até a morte, morte de cruz. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, ou seja, o que vai me dizer como eu vou viver, quais vão ser minhas atitudes, o que vai determinar o que eu faço é: o Pai enviou Jesus, Ele deixou o céu, abrir mão de ser Deus, ser igual a Deus, se tornou igual a nós, assumiu a forma humana, importou-se, viveu com os pecadores, estava onde as pessoas precisavam dele, e ali Ele cria uma nova realidade, um novo tipo de gente. De medrosos e fechados, Jesus os transforma em abertos, em um povo que abre mão. Nesse final de semana aconteceu a Assembleia Geral da MEUS, lá em São Bento do Sul. E tive a oportunidade de estar ali conversando com muitos irmãos, pessoas queridas também, conhecidos, conhecendo algumas histórias. E encontrei uma irmã muito querida. Lá pelas tantas, perguntei sobre uma situação dela, e ela compartilhou da grande dificuldade em que está a sua vida. Eu não imaginava, eu olhava para ela, eu olho para ela, eu não imagino a situação que ela está passando. Ela contou de uma pessoa que lhe é querida, preciosa, amada, mas que está preso a vícios e destruindo sua vida pela droga. Eu não consegui imaginar isso. Aprendi uma expressão lá também no final de semana, né? Me caiu os butiá do bolso. O gaúcho conhece, né? Quem é da região lá mais perto do Rio Grande do Sul conhece, né? Me caiu os butiá do bolso. Eu não imaginava aquela situação. Foi um aperto, uma dor tão grande. E aí ela disse: mas eu vou cuidar dele. Enquanto eu viver, eu vou cuidar dele. Sabe, ela não chutou aquela pessoa, ela não jogou ela fora, mas ela disse: eu vou cuidar dele. Assim como eu os envio, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. E aí o verso 22, Jesus sopra sobre eles e diz: recebam o Espírito Santo. Sabe, quando Jesus diz: eu estou fazendo de vocês um novo tipo de gente, Ele não dá um empurrão, vai agora, não dá um tapa neles, por que tu não vai? Por que tu está aqui fechado? Ele sopra. Esse sopro descreve amor. Ele descreve envio. Um envio que movimenta, mas não agita. Movimenta não com correria, com consciência. Nesse mesmo espírito de amor, não de juízo. Um amor que transforma, que muda aquilo que é medo em alegria, que é morte em vida, que não deixa nas trevas, na escuridão. E no verso 23, Jesus diz: se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados, se não perdoarem, não estarão perdoados. Esse novo povo, essa nova vida, não é algo que fica preso dentro de nós.
é comunicação do Evangelho. Apesar dessa descrição estranha, né? Nós temos que dizer que isso, né? Se perdoarem os pecados de alguém, serão perdoados; se não perdoarem, não serão perdoados. Não é um rito, não é um rito religioso, alguma coisa assim. Não é algo que está preso a uma ou outra igreja, ou que a igreja pode decidir: esse lá eu quero, esse lá eu não quero. Se nós olharmos na história do livro de Atos, em nenhum momento os discípulos vão fazer uma seleção de quem eles vão perdoar e quem eles não vão perdoar. Até porque isso aqui me parece mais um chamado à responsabilidade, porque se alguém não ouvir falar do Evangelho, ele não terá como crer e como ser salvo, como ter a sua vida também transformada. Então, antes de tudo, isso aqui é vida. Uma vida que comunica o Evangelho, uma vida que, quando se encontra com pessoas, vai mostrar. Se você entregar sua vida para Jesus, se você crer em Jesus, se você fizer de Jesus o centro da sua existência, esse Jesus vai acolher seus medos, sua culpa, seu pecado, e vai te dar uma nova vida, uma nova realidade, algo que escapa da realidade desse mundo, que foge, que vai além daquilo que parece que nós, dentro da nossa perspectiva, da nossa humanidade, daquilo que parece nós só conseguimos fazer isso. Não, Jesus venceu a morte, venceu o inferno, venceu o pecado. Ele traz essa nova realidade para dentro da nossa vida, e essa vida comunica. Então não é só falar, mas é também falar quando for necessário e quando for possível. Ou seja, é viver e pregar o Evangelho, comunicar que quem crer em Jesus será perdoado e quem não crer em Jesus já está condenado, e assumir essa responsabilidade dessa nova vida de portas abertas, não por nossa força, mas porque Jesus vem no meio das portas trancadas, né? Está trancado e Jesus aparece lá no meio, né? Jesus também quer entrar no meio daquilo que está fechado na nossa vida. Quer trazer paz ali, quer trazer uma nova realidade ali também. E se a igreja vai sobreviver, agora que as portas do templo estão abertas, continua dependendo de Jesus. Continua dependendo, se nós deixamos Jesus ser Senhor e Salvador das nossas vidas. Amém. Eu quero orar. Senhor, quero trazer para Ti também como me aperta o coração, como me dói o coração, quando vejo como nós cristãos muitas vezes estamos também de portas trancadas ainda. E também Te dizer como me dói o coração quando tantas pessoas permanecem com sua vida fechada para Ti, presas num caminho de morte. Senhor Deus, te peço que Tu te coloques em nosso meio, nos anunciando que Tu és a paz, que a paz está conosco, nos anunciando que Tu nos envias assim como o Pai te enviou, e que nesse envio nós vivemos numa nova vida, numa nova realidade, que anuncia, que comunica, que vive o Evangelho e o perdão de pecados. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados. Fala pessoalmente com cada um de nós, Senhor. É o que eu rogo, o que eu peço, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Quero também avisar os irmãos, não é parabenizar ainda, mas avisar os irmãos. Eles já tiveram que sair, né? O Marcos e a Dani e a Liz, mas domingo que vem é aniversário da Dani. Não vai aparecer ali, mas, né? Porque aí é domingo que vem só e tal, mas já fiquem aí de antemão, de sobreaviso, né? Também a Dani sempre tão querida e especial com a gente, e lembrem-se dela também, do aniversário dela.
Avisos e comunicados dessa semana. Opa, esse está atrasado. Ups, não deu para corrigir isso aí? Achei que tinha dado certo. Tá errado ali, tá? Algumas coisas não corrigiu então. O estudo da Dona Ana da Fazenda da Vila Real é na quarta-feira, às 20 horas. Fazenda também? Normalmente é quarta-feira. Vocês resolvem durante a semana, né? Deixa ali quarta-feira. Quinta-feira à tarde, o estudo bíblico de Gravatá. A Tarde da Mulher está programada para o dia 7 de maio, final de semana do Dia das Mães. Então já se programe para este dia, a Tarde da Mulher, dia 7 de maio, aqui na MEUC. Ainda um outro comunicado que também não vai aparecer aqui, o nosso projeto de auxílio aos estudantes de teologia, onde ajudamos com material de higiene e saúde e limpeza, quer dizer, né? Higiene, limpeza e alimentos não perecíveis. Estamos fazendo assim, né? Cada um tira um ou mais papeizinhos ali da latinha, né? Da Maja, e a Maja está cuidando disso, né? E aí então você compra aquilo que tirou. Eu sugiro, assim, quem pode, até pode tirar mais do que um papelzinho só, né? E nós vamos fazer o recolhimento dessas ofertas no final do mês de maio, tá? Não consigo lembrar, mas é o último domingo do mês de maio, vai ser feito o recolhimento das ofertas. Você lembrou qual é o dia? 29 de maio, eu estava em dúvida, eu sabia que era no final ali, mas não conseguia lembrar. 29 de maio, então até o dia 29 de maio nós podemos trazer as ofertas, as doações, né? São doações em espécie que a gente recolhe para deixar lá para os estudantes que têm mais necessidade. Outros avisos: sexta-feira tem a live de oração e sábado tem ensino confirmatório, tem juventude, grupo de jovens. Dízimos e ofertas, quero animá-los a assumir também esse compromisso com a comunidade, com os seus dízimos, com suas ofertas. E antes de assumir o compromisso com a comunidade, de assumir o compromisso com o próprio Deus. É de ofertar, é dizer: eu confio que o meu sustento vem do Senhor. Ofertar é dizer: obrigado, Senhor, pelo meu sustento. Ofertar é dizer, é uma atitude de fé, é abrir as portas do bolso, muitas vezes, né? Exige muita fé, né? Em tempos de crise, em tempos difíceis, né? De diminuição do poder aquisitivo, às vezes. Eu quero desafiá-lo, de experimentar isso. Dia a dia a gente vai experimentando também o cuidado de Deus com a nossa vida nesse sentido. E agradeço aquelas pessoas que têm feito disso um compromisso, né, na nossa comunidade também, com seus dízimos e suas ofertas. Quem estava online com a gente? Hoje o Davi ficou mais velho, hoje é o Antônio que está cuidando dos... Obrigado, Antônio. Cuidando da turma que estava online aí. O Davi está estudando para a prova amanhã, diz ele que estava assistindo, né? Então um abraço para o Davi também. Quem estava online com a gente? Gisele Bueno, Gisele, o Ronaldo e a Luísa, o Helmut e a Nica, o Aldejanir, a Elaine e a Estela Maria, o José e a Singrid, a Alzira e o Eldo Jäger, lá de Porto Alegre, a Dona Alzira está lá, tratamento de saúde, o Jean e a Dona Zelina, o Evilme Grangeiro, a Alessandra e a Ana Flávia, a Dona Ana e o seu Tata, o Damian e a Marília, também online com a gente, a Eloy de Kirst, a Cristiane, a família Grebin, Cris, Jaime, a Ana e o João, o pai e a mãe, seu Haroldo e a Dona Joana, a Marli e o seu Alcides Westphal, e normalmente também estão assistindo, né, sempre a Rafa, o Marcel, o Gabriel e a Mariana, estão de viagem agendada para a Alemanha, né, os últimos dias que estão assistindo o culto online junto com a gente aí, né? Final de maio vão para a Alemanha. A Tânia e o Renan Estimamiglio, a Márcia e o Gil. Hoje veio só a Letícia, né? Veio com a avó, e a Márcia e o Gil estão assistindo em casa. E também a Nilva Starowski Schütz,
assistindo junto com a gente. Eu vi que a Nilva aqui, eu acho que já assistiu uma outra vez, mas é alguém que está aí também de vez em quando junto com a gente, então, né? Alguém novo. Um abraço também, então, para a Nilva Schitz. Nós temos alguns motivos de oração. O Márcio pediu para a gente orar pelo Arthur, com bronquite, princípio de pneumonia, né? Também a família Gutbier pede oração pela família lá em Concórdia, né? A Iva, o Maurício Júnior estão com dengue, né? Se recuperando, e a Silvana, que chegou a ser internada até, né? Está um pouquinho melhor já, mas ainda internada. Queremos orar pela família. Lembramos da Laura Kahneberg. Eu quero pedir também para minha mãe, Joana. É isso. Mais algum outro motivo? Renato? O Roberto da Marli. Cadê? Está aqui. É uma situação bem difícil, né? Ele está internado numa clínica psiquiátrica. Roberto da Marli, né? Vamos orar. Pai Santo, Deus amado, nós colocamos neste momento também diante de Ti os nossos pedidos. Lembramos sempre de novo do Eldo e da Alzira lá em Porto Alegre, do tratamento também da Alzira. Lembramos do tratamento da Laura, a saúde dela, Laura Kahneberg. Também a Dona Vale Klitsch, mãe da Marlise. Também a minha mãe, a Joana. Colocamos a família Gutbier nas Tuas mãos, Senhor. Família lá em Concórdia, né? A Iva, o Maurício Júnior e a Silvana. Pedimos também pela saúde do Arthur e pela situação do Roberto e da Marli. Também, Senhor Deus, os nossos enlutados, o Joel, a Dona Vera, a família Taqueda, a família Richter. Pedimos ao Pai que Tu estejas consolando também os queridos. Senhor Deus, Senhor, tem tantas situações no nosso dia a dia que a gente realmente pensa que está tudo fechado, não tem esperança, não tem solução. E nós queremos entregar isso também nas Tuas mãos. Pessoas queridas nossas, amigos, seja questões de saúde, financeiras, outros problemas. Senhor Deus, nós Te rogamos que Tu estejas guardando, abençoando, se fazendo presente ali também na vida deles. É o que Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. E queremos também nossos demais pedidos, nossa oração, colocar nas Tuas mãos, aprendendo, orando, para não ser tão egoísta também nas nossas orações, aprender a orar com a Tua oração. E por isso nós, como Tu nos ensinaste, por isso nós também oramos juntos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor, Todo-Poderoso Deus, te abençoe e te guarde, desde agora e para sempre. Amém. Uma boa noite a todos. Sejam uma bênção no seu dia a dia.